Pessoal, a gente teve um problema de conexão aqui, mas já está disponível aí. Assim que quiserem começar, a gravação já está no jeito. Opa, joinha, Felipe, valeu, obrigado. Não estou vendo a cara de ninguém. Boa tarde, gente. Tudo bem? Agora eu vi o Fabrição aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Aí. Boa tarde, Chegamos. Nós Tarde. Fabrício, representante Saniago, BRF. Guarda só alguns minutinhos, uns 2 a mais aí, para o pessoal terminar de entrar. Boa tarde. Tudo bem, Cano? Se o Felipe quiser começar a gravação, pode também começar. Já está valendo já, viu, Ed? Ah, beleza. Não, perfeito. Porque a gente precisa ali dos representantes também da prefeitura. Parece que o secretário de Meio Ambiente aqui de Rio Verde vai participar, o Rafael. Então a gente poderia esperar ali alguns minutinhos, caso ele venha entrar. Edio, só comunicar Sim. que agora às 12h30 eu tenho uma outra reunião, daí eu vou ter que me ausentar, mas são aqueles dados disponíveis lá no site. Talvez adiantando que o pessoal da movimentação aqui também dentro da SEMAD, porque junto com a abóbora azul, minha ponte também entrou no nível crítico, né? E que também conta com as reduções, restrições, e daí tá nesse bolo aqui de ações, de tomar de decisão, né? Aí tá a Perfeito, direção. aí eu passo a palavra primeiro para você. Eu vou repetir, né? Mas do mesmo. Mas ok. Questão aí, enquanto não começa, esperando o rapaz entrar lá, eu estava conversando com o Fabrício agora, eu estou preparando uma nota técnica para a gente estar divulgando em nome do comitê, hoje no programa do Rogério Cabral, tá? Então eu estou terminando de elaborar ela, aí vou passar ela para o Fabrício dar uma olhada, passar para você também, Ed, para você dar uma olhada e fazer as considerações. A gente tem até 3h30 para passar para a rádio, tá? Então, eu estou finalizando, falta só uma questãozinha simples mesmo aqui, estou passando para vocês, vocês analisam, acrescenta, tira, fica à disposição de vocês dois, depois me dá um retorno, e depois eu passo para o grupo inteiro e já envio para a rádio para a gente dar uma orientada aí, uma conscientização na população, ok? Não, perfeito. Então, podemos começar. Aline, Carlos, vocês acham que o Rafael vai entrar por agora? Ele deu alguma comunicado a vocês? Não falei com ele hoje, não. Tá. Então... Ed, só para aproveitar o ensejo aqui, se todo mundo puder colocar no chat o nome e a entidade que representa, mesmo convidado e os membros de fato do GTA, perdão. Perfeito. Então, pessoal, boa tarde. Vamos então começar nossa reunião. Hoje nós temos a presença de um público maior, né, do que as nossas últimas reuniões. Já tivemos, acho que nesse mês, dentro de um espaço de um mês, ali, já tivemos outras 2 reuniões. E como a situação realmente é crítica, né? Já entramos no estado crítico. O Fabrício vai falar um pouquinho à frente, mais agora, e aí então a gente precisa, né, tomar algumas decisões, pensar exatamente nas nossas ações nesses próximos meses, próximas semanas, né? E dentro aí de um mês, provavelmente. Então eu vou passar a palavra aí para o Fabrício, para ele só fazer aquele panorama de sempre, né? Mostrar ali como que está a situação em termos de vazão, né, no Abóboras, né? Ele já comunicou lá no grupo que a gente já entrou no nível de restrição 1,
e aí depois a gente vai passar a palavra ali aos membros das entidades aqui presentes, tá? Fabrício, pode ficar à vontade. Joia, obrigado, Ed. O Felipe, por favor, me habilita a compartilhar. Felipe, me ouviu? Bom. Pois não? Perdão? Só me habilitar para compartilhar aqui a tela, por gentileza. Certo. Eu vou te colocar como o anfitrião, Fabrício, só para facilitar, porque tipo, aqui no meu celular ele não tá. Eu tive que vir pro celular para fazer a reunião funcionar. Entendi. Coloca o Ed, porque eu acho que eu vou sair também. Tá bom, só um momento. Bom, então, no estado de Goiás, há algumas bacias que são consideradas aí hidrologicamente críticas, né? Desde o ano atrasado, né, tem saído os decretos estaduais, governamentais, elencando, né, essas bacias. A do Abóboras, ela estaria, né, para entrar no decreto esse ano, que foi para a governadoria lá, mas não saiu ainda, né? Assim como o Meia Ponte, o Piancó, o Alto Meia Ponte, que abastece a Grande Goiânia, e o Piancó, que abastece Anápolis, né? Então, essas três estariam nesse ano, né, como essas bacias hidrologicamente críticas. Então, no Abóboras, eu vou mostrar aqui para todos novamente, assim, o que nos fez, né, todo o arcabouço que nós temos das nossas deliberações do CBH, né, baseado aí nas resoluções do Conselho, e então, assim, organizando o nosso sistema, né, de gerenciamento de recursos hídricos. Então, ainda não estou podendo compartilhar, eu tô não tem como mostrar aqui a tela. No caso, sou eu que tenho que habilitar, né? Pior que eu nem sei como que habilita aqui. Vai em more, como é que é? Não, tem que... Você vai ali no botão de compartilhar, tem uma parte de opções, aí habilitar, aí coloca para todos os participantes. Tá, opções, share screen, tá. Múltiplos participantes? Isso, acho que é isso. Pode agora ver, foi. Fabrício. Foi, né? Aí. Agora foi. Obrigado, Felipe. Bom, agradeço também. Bom, nós temos a deliberação, fazendo aquele contexto geral, a deliberação de número 18, né? Ela estabelece diretrizes, né, e critérios gerais para a definição de situação crítica, né, da escassez hídrica aí na nossa bacia do Abóbora, especificamente, né? O nosso grupo trata das 3 subbacias, Laje, Abóbora e o Rio Verdinho. Portanto, nós temos esse monitoramento, né, um monitoramento melhor do Ribeirão Abóboras, E daí, ela é uma deliberação do ano passado, e só ligando esse contexto histórico, né, o ano passado também tivemos nessa mesma circunstância, porém esse documento não estava aprovado, né? Nós estávamos em discussão nesse início de setembro até o finzinho de setembro. Bom, então, em resumo geral aqui do que fala a deliberação, que nos orienta, né, orienta o comitê, orienta aqui a SEMAD e os demais integrantes como usuários, né, a própria sociedade aqui organizada. Então, entramos aqui no nível crítico 1, né, no nível 1, né, de restrição do uso, né. Ele fala de intensificar a articulação de campanhas sobre o uso racional da água, continuar a divulgação, né, da situação da bacia, sociedade. Então, o IGTA, né, através de nós, temos feito essa divulgação aqui dentro, né. Ainda é uma observação que eu faço, né, nós temos que externalizar melhor, né, tanto a SEMAD, o próprio comitê, né, tem que fazer isso melhor. Tivemos várias campanhas, né, comigo, né, ela organizou ali o seu corpo de colaboradores, né, fazendo algumas questões de uso racional entre eles, então precisamos melhorar, né. Aí o B fala de dar continuidade a essas reuniões com os usuários, né, o que o GTA também tem feito, cumprindo aí a sua função. Aumentar campanhas de fiscalização e orientação aos usuários, né? Esse está no planejado da SEMAD e ainda não começou, creio que infelizmente vai começar somente nesse estágio. E aí o D, reduzir 25% do volume diário de captação das águas superficiais
de atividades com captação direta no corpo hídrico, então entra os usuários que captam diretamente no Abóboras, os que são outorgados ou dispensados de outorga, né? Aí tem essa questão dos detentores de declaração de insignificante, né? Como sabemos, e também esclarecer novamente, né, os produtores rurais, né, na grande maioria, eles estão passando pelo cadastramento, e as declarações de insignificantes que eles tinham em 2019, né, ali eu acho, elas não possuem mais validade, né? Aí por isso está tentando fazer esse cadastramento para que eles entrem, né, isso no novo sistema da SEMAD, para que eles entrem com essa garantia, né? Tanto que a resolução 22 do Conselho afirma, quanto a nossa deliberação lá de número 67, né, se eu não me engano, que alocou uma parte dessa água, né, para esses usuários. E, bom, aí ele esse letra D fala que para todas as finalidades de uso, né, ou seja, reduzir esse 25% a todas as finalidades de uso, exceto o abastecimento público, né, o consumo humano e a dessedação animal, porque são os usos prioritários nesse momento de escassez. Então, o que é os 25% aí, aliás, o que definiu, né, esse estágio, né, crítico, foi aqui cadê? Aqui, ó, o estado, lá no artigo 5º, né, fala aí da vazão de escoamento menor ou igual a 790 litros por segundo, né? Então, deixa eu abrir minha tabela aqui, ela vai mostrar, cadê? Isso. Esse negócio está bem na frente. Aí, né? Ontem, né? Sempre nós temos o fechamento do dia, igual fechou o dia 12 ontem. Aí nós temos a média daquele dia, né? Aí calcula a média de 7 dias também. Ontem, né? Fechou aí com 789 do segundo, caracterizando essa. Tem algumas regras para que se decrete esse estágio, né? A questão da condição da climatologia, né, de previsão de chuvas, e poderia adiar esse decreto por 3 dias, né? Mas a nossa previsão aí, lá o Climatempo mostrou aqueles 8 milímetros, né, que é muito pouco, e lá no CIMEB mostrou 0, né, de previsão, né? Bom, aí nessa que está no site, essa tela aqui, ela mostra toda, assim, uma questão, uma evolução, né, as informações em geral, né, sobre a situação. Ontem eu recebi os dados da BRF, né, planilhados, bem direitinho, muito bom. Aí eu coloquei ele aí também, né, ficou um gráfico feio ainda, mas mostrando principalmente esse vermelho, né, que não está o número aí, mas ele é cerca de 14.170 metros cúbicos por dia, né, que é o outorgado para a BRF, e essa variação em azul, essas escadinhas, é o que, ao longo desses dias, eles estiveram captando, né? Às vezes lá no topo, né? E alguns dias, como foi informado na reunião anterior, que foi esses dias aqui, ó, 3, 4, 5, né? Onde eles anteciparam lá a questão do feriado, fizeram um rodízio lá e tentando utilizar menos água, até nos enganou, né? Naquele dia, lá sem projeções de alcançar esse estágio que estamos hoje, né? Enganou no sentido não assim, a gente ficou sem a previsão, né? As vazões estavam aumentando do rio e acaba que, né, foi uma falha estatística minha, né? Poderia ter excluído esses dias excepcionais. Mas assim, vi descobrir também, foi no dia da reunião, né, que tinha sido as ações da BRF, né, fizeram a água nível aumentar. Eu achei que tinha sido mais um conjunto de usuários, mas foi somente isso. Bom, aí os dados da BRF, aqui tem os dados da CNA, que estão lá no supervisório, né? Então, esses últimos dias, como nós podemos ver, de 8 até o dia 12, né, muito quente, né, os dias bastante quentes, então foi um aumento aí de consumo da população e, consequentemente, a retirada de água no rio, né, as médias diárias da Saneágua foram, né, as mais altas nesse mês e eu creio que até do ano também, né. Bom, aí esses dados aqui estão catalogados aí dentro, organizados, né, e, bom, em resumo é isso, né, o nosso rio está ali, 789, temos uma previsão de
se continuar nessa queda forte, né? Deixa eu abrir aqui uma outra planilha que o Carlos conhece, que é bem organizada. Uma planilha desorganizada, tem uma previsão de atingirmos, por exemplo, o próximo nível, que é o 714, em 6 dias. Se continuarmos nessa queda, aqui estamos numa média de 7 dias aqui de 13 litros por segundo por dia, né? Então, uma média bastante alta. Vai vir o fim de semana, né, depois, mas a gente vai atingir o próximo nível, mais ou menos aí em 6 dias. Aí tem uma regra lá na deliberação que fala que nós só podemos decretar um novo estágio, né, crítico após 7 dias, né? Cadê? Deixa eu achá-lo aqui. Aqui. Não é esse. Aqui. Após o estabelecimento de um nível de criticidade, que é o que a SEMAD está fazendo hoje, ela vai emitir um documento bonitinho, somente poderá ser estabelecido um novo nível após 7 dias. Então, caso as vazões continuem caindo acentuadamente, né, após 7 dias aqui, analisando essa questão da previsão de chuvas, né? Bom, em resumo é isso, pessoal, né? Agora eu vou ter que sair, mas em resumo são essas informações. Eu tenho uma outra tela aqui que eu não sei se vocês estão vendo, que é mais ou menos a quantidade de redução dos usos. Mais ou menos não, né? Porque o que está otorgado para a BRF é os 14.160, né, metros cúbicos por dia, que está nesse quadrante, metros cúbicos. Não sei se vocês estão vendo a tela, né? E a Comigo, ela é otorgada aí com 1.900 metros cúbicos por dia, né? Aí, com a redução de 25%, a Comigo passaria a captar 1.425 e a BRF com 10.627. Nos gráficos que o Josmar colocou hoje no grupo, né, a Comigo já vem alcançando esses níveis, né? Já não está utilizando toda a sua vazão otorgada. E a BRF, nesses últimos dias, também estava já conseguindo, lá com as suas manobras do lago e tudo mais, né, captando menos também, né? Então, bom, dessa parte é isso, Ed. Perfeito, Fabrício, obrigado. Vou então, se você quer falar em nome da SEMAD, quais são as ações que a SEMAD vai, dentro aí dos 5 minutos que você tem, Tá. falar das ações que a SEMAD vai desenvolver, está desenvolvendo. Você falou a questão das bacias, as outras bacias críticas do estado de Goiás, né? Sim. Bom, aqui dentro da Superintendência de Recursos Hídricos concentra uma gerência também de fiscalização da pós-outorga. Então, ele vai fiscalizar os usos outorgados. E dentro da estrutura da SEMAD, mas numa outra superintendência, está que fiscaliza os usos regulares, né? E daí essas áreas estão, né, aqui com a coordenação da superintendência, eles estão organizando, prioritariamente eles vão focar ali no PIANCO, né, ações de conscientização e orientação, né, já está ali com o cronograma montado, né, e os usuários selecionados. Os usuários da bacia do Abóboras, né, os outorgados são somente os dois, né, os dois Comigo e BRF. Eu creio que as ações de orientação e fiscalização é muito mais fácil, né? Portanto, nós temos os demais usos, né, que eu acho que é o de maior preocupação dos produtores rurais. Aí eu não sei ainda como que a SEMAD vai proceder, né? Não tem um plano, assim, um cronograma de visitação a eles, né? Outras ações é porque o Meia Ponte também entrou em restrição, né, no nível crítico 2, que também corta os 25%. Aí essa mesma equipe que fiscaliza os outorgados e os usos irregulares vai ter que também dispensar, né, o pessoal e equipe ali no Alto Meia Ponte, e ali são muitos usuários, né? Eu tenho uma lista aqui, são cerca de 63 que, assim, ao longo de uma bacia 10 vezes maior que a do Abóbora, né? Isso estão ali cadastrados já com algumas ações de monitoramento, porque a SEMAD tem uma parceria com o Saneago, de instalar de ter instalado alguns equipamentos, né, para conhecer o que eles estão utilizando. Aí tem esses usuários, tem outros usuários que entraram em acordos antigos, tem usuários cadastrados lá no CADUR, né, e os outorgados também. Tá? Então, tem uma lista
só dos que tem que ser notificados, ali cerca de 63. Então, aí nisso tudo, né, o superintendente, inclusive, acabou de sair para a reunião, né, que a gente vai participar com a secretária para dispensar, né, essas questões de orientação, como vai se dar, tem a questão do período eleitoral, que é sensível, então, orientando como que vai proceder tudo isso, né. Deixa eu ver. Bom, tem mais outras ações aqui, mas eu não tô lembrando. É basicamente isso aí, Ed. Não, perfeito, Fabrício, obrigado. Depois da reunião aí, se você quiser dar um upgrade aí, né, atualizar a gente ali do que ficou mais ou menos decidido, pode ficar à vontade, tá? Se Joia. não avançar também, né, não tem, você Sim. nos informe também. Então, obrigado, Bom, Fabrício. não, assim, eu não queria falar isso, né, mas infelizmente as bacias aqui ao redor de Goiânia, elas historicamente tiveram como prioridade, né? Mas ao longo desse tempo da nossa organização como GTA, a gente pôde tanto comunicar a SEMAD da importância das bacias que abastecem a cidade de Rio Verde, né, dos conflitos que a gente tem, né, do grave impacto, né, que a ausência da gestão ou que esse nível, né, que essa escassez hídrica causa em Rio Verde. Então, ao longo desse tempo, o nosso grupo ele mostrou, né, a SEMAD que também, né, além desses outros lugares, também é um local sensível, um local que merece atenção. E, bom, é isso, né? Assim, pode ser que inicialmente priorize, né, o Alto Minha Ponte ali, o Piacó, mas a gente tem que, assim, as nossas deliberações, as nossas reuniões mostrou, né, o quanto o grupo esteve, né, e está organizado, apontando várias saídas, soluções, algumas, né, andaram devagar, outras andaram bem, os próprios usuários, né, respondendo aos problemas, né, que estão, então, assim, dizendo tudo isso, né, que a bacia, né, que abastece verde, a abóbora, laje também é importante e é a nossa luta aqui na JEIG para que alcance, né, a alta gestão, né, nessas ações de orientação. Somente. Ótimo, Fabrício. Muito obrigado. Pode ficar à vontade a hora que você precisar sair, tá bom? Pode ficar à vontade. Eu vou passar a palavra aos demais membros aqui do grupo, né, em especial aqueles representantes das organizações, entidades, né, que utilizam a água. O Ander levantou a mão, pode ficar à vontade, Ander. Não, só queria o comunicativo para o Fabrício. Fabrício, se tiver ainda, dá uma lida no material que eu te mandei e dá uma posicionada e me dá um retorno aqui, tá bom? Para a gente providenciar essa nota para sair hoje na rádio, tá bom? Eu vou tentar também ver se eu consigo nas outras rádios. Ela saiu, né? Acho que ele escutou, ele está aqui, acho que ele escutou. O Ander, se você quiser tomar a palavra. Oi, pessoal. Boa tarde, está todo mundo me escutando? Sim. Não sei se vai ficar dando um retorno na TV aqui, mas acho que está todo mundo escutando, né? Tá. A minha dúvida é só, e era até para o Fabrício também, mas ele teve que sair, né? Então, talvez você até me ajude aqui, Edio. Com relação ali, quando a gente prevê no artigo 2º, né, no parágrafo 2º ali do artigo 5º da deliberação, ela fala sobre essa questão da previsão de chuva, mas ela não estabelece ali um mínimo, né? E aí a minha dúvida fica justamente nesse sentido, né? Porque uma vez que a gente teria ali, se a gente tem uma previsão ou não dentro das 72 horas posteriores, isso daí precisava ser... E aí esse mínimo ele está em algum lugar, ele existe alguma especificação? Minha dúvida é só com relação a esse ponto, né? Até considerando ali o que o Reginaldo tinha encaminhado no grupo, e algumas informações, mas tirando ali do próprio clima-tempo, que é o que a gente considera aí para deliberação, e está dentro da deliberação, né? Tem algum número nesse sentido? Só ficou essa dúvida. Se puder me ajudar, ou se alguém, não sei, puder me responder esse ponto, por favor. A gente pode dar uma olhada aqui rapidinho, mas eu acredito que não tenha nenhum valor limite, né? Eu acho que ficou
ficou aberto isso, né? Ficou, na verdade, vago, né? A gente não estabeleceu nenhum valor, né? Uma chuva de 1 milímetro e uma chuva de 200 milímetros é chuva, né? Não do mesmo jeito, mas são precipitações. Então, como a gente não colocou valor, né? Eu acho que fica meio que aberto. A gente né, não pode estabelecer nenhum valor, né? Então, deixa eu só abrir aqui rapidinho. Tranquilo. Ruanda, realmente não fala de valor algum, né? Fala de valor algum, né? Então, olha, o parágrafo 2 mesmo fala, após o estabelecimento de um nível de criticidade, somente poderá ser estabelecido um novo nível após 7 dias, exceto se houver a previsão de chuva. Aí não fala de nenhuma intensidade pluviométrica, ou mesmo de precipitação acumulada. A única coisa que fala é do site Clima Tempo, né? Então, a referência que a gente pode utilizar, né, para tomar as nossas decisões é o site Clima Tempo. E aí fala-se no período de 72 horas, né, que 72 horas, se não me engano, dá 3 dias, é isso, né? Então, não estabelece nenhum dos valores, né? Então, a gente acabou sendo um pouco falho na hora de pensar esse parágrafo, né? Deveríamos ter, talvez, estabelecido algum limite mínimo, né? 10 milímetros, 20 milímetros, 15 milímetros, não sei. Mas ficou aberto. Que eu acho que tudo bem, Rona? Não, sim, fica esse ponto para a gente avaliar aqui, né? Uhum. Visto que quando a gente vai ali para o clima-tempo, a gente tem essas previsões aí nesse sentido, né? Só para a gente ver como que a gente procede. No site tem alguma previsão? Sim. A gente tem previsão. Eu só não sei se a gente está olhando na mesma fonte, né? Eu estou pegando ali o clima-tempo que está citado na própria deliberação. Uhum. Sim. Esse é a referência que a gente tem que ter, né? A referência que a gente tem que ter. Eu coloquei uma previsão hoje também, não sei se vocês viram, por município, o município de Rio Verde está bem embaixo. Essa previsão é a Extone, através do Clima Tempo, que manda para comigo toda semana, tá? Então tem uma previsãozinha de chuva para amanhã e depois, mas pouquinha mesmo. Eu acho que assim, independente, pessoal, a não ser que caia uma quantidade de chuva bem elevada, né, os níveis da vazão do rio não vai modificar muito, né? Se for 1, 2, 3 milímetros, alguma coisa assim, não vai modificar muita coisa. Então, eu acho que a gente pode considerar isso, realmente, se tiver, às vezes, a previsão de alguns milímetros ali, né, mínimo que seja, a gente não cair para o nível de restrição, né, nem para restrição 1 e depois nem para restrição 2. Mas, de qualquer forma, a gente já tem que estar trabalhando, pensando nas ações aqui, já pensando nessa possibilidade de restrição mesmo, tá? Para atender à deliberação. Haja visto que por um pouco que chova, né, vai ser um valor muito baixo. Não, fica só esse ponto mesmo. Assim, só. Na verdade, aqui foi uma dúvida que a gente veio discutir aqui na cidade, né? E as ações a gente já está com elas. Para ele adiantar o assunto, eu entro em contato com ele. Reginaldo, o seu áudio está... Mas você está me ouvindo, né? Sim. Aí fica só pronto para a gente avaliar, né? Que assim, a gente já está com as ações aqui que a gente vai seguir, o que a gente consegue fazer, mas eu acho que fica esse ponto aqui para a gente avaliar também, né? Uma vez que quando eu trago ali no artigo que se eu tiver essa previsão em 72 horas, e é o que a gente tem, né? Esse estado ele permanece, então eu não sei como que a gente ficaria nesse sentido, tá?
Então, na minha visão, né, como a gente deixou isso aberto, né, a gente deixou aberto não ter uma precipitação mínima, o nível se mantém, né? A gente, então, pelo menos na minha visão, também não deveria entrar no nível de restrição, né? Só que a gente tem que ser plausível e ver que isso daí não vai perdurar, né? Se a gente olhar no site lá, dentro dos 3 próximos outros dias lá, né, não tiver nenhuma previsão de chuva, vai realmente entrar no nível de restrição, né? Então, a gente tem que ir se preparando e decorrer nossos pensamentos, nossas conversas relacionado a essa possibilidade de restrição mesmo, né? Seja hoje, seja amanhã, seja até o final da semana ou semana que vem, tá? Tá. E aí, então, Nesse falando ponto, nisso, só sim, às vezes, sim, na semana passada a gente discutiu, né, e até comentei com vocês que a gente discute ali sempre nas nossas reuniões de produtividade, independente de trazendo esse ponto da previsão ou não, né, da restrição ou não, os abates extras ali do dia 17 e 24 foram suspensos, tá? Então, no final de semana a gente não tem os abates que estavam previstos ali. Então, para esse mês, eu estou dizendo de setembro, né? Então, a gente tinha uma previsão de abate para o dia 17, uma previsão de abate para o dia 24. Já não vamos ter mais, tá? Então, assim, a gente já está, igual você justamente colocou, né? A gente já está se preparando porque a gente sabe que está chegando muito próximo, né? Então, assim, as ações elas já estão andando aí, andando e a gente está distribuindo esses números aí durante a semana, né, para a gente conseguir ali atender o máximo que a gente puder nesse sentido, tá? Então, só trazendo que não, esse ponto ali da deliberação, ele não exime nós das nossas responsabilidades que a gente vem assumindo aqui dentro do comitê, tá? Então, só para trazer que as ações elas já foram tomadas, independente se a gente tiver ou não 17, 24 não roda mais, já é um martelo batido, a gente já não vai captar aí algumas horas nesses dias para a gente dividir aí durante as semanas o que a gente precisa, tá bom? Só para trazer essa informação mesmo. perfeito. Anderson, só uma dúvida, você tem uma previsão mais ou menos de quanto de água vai deixar de ser captado, só para a gente ter uma noção, mais ou menos? A gente, assim, esses finais de semana, quando a gente distribui ele, né, só o final de semana ele dá em torno de 5 mil metros cúbicos, tá? O final de semana de parada que a gente deixa de captar. Aí tem alguns outros pontos que a gente já está parando também, né? Deixando ali, fazendo algumas ações, mas o final de semana gira em torno ali desses um pouco mais de 5 mil e mais algumas outras coisas que a gente vai tentar ir ajustando aqui o máximo que a gente conseguir, tá? Mas em termos do volume ali da parada, eu acho que o Nilo está aqui comigo também. Ele está aqui, deixa eu falar, vou deixar ele falar. Ô, Ed, boa tarde Tá a todos. A conta ele sabe mais que ele. Quando a gente tira um dia de abate, né, a gente acaba parando ali algumas horas no final de semana. Foi o que aconteceu ali no feriado, como ali a gente parou, a gente puxou o feriado para segunda, a gente parou sábado, domingo e segunda, né, e deu aumentou ali a vazão do rio no final de semana. Então, mais ou menos a gente para de 10 a 12 horas ali por final de semana de captar, tá? Então, a ação que a BRF tomou de imediato, já prevendo que a gente entraria no estágio de ação, não tem mais abate aos sábados, foi cancelado. Isso está vendo internamente como será absorvido esses animais durante a semana, disponibilizar para outro estado. Então, tem uma manobra interna acontecendo para isso, né? A gente também, tirando esses abates, a gente para no final de semana umas 10, 12 horas, como eu já disse, né? E a gente, a princípio, já está validado ali para a gente começar a testar, fazer um reuso do nosso efluente. Óbvio, como a gente já disse em outras reuniões, a gente tem uma série de parâmetros que precisa estar ajustado para isso acontecer, mas a gente já fez isso junto ao CIF, a gente vinha falando ali dessa possibilidade, junto ao MAPA, né, o Ministério da Agricultura. Então, a princípio está alinhado, né, na próxima segunda-feira pode ser que a gente já entre realizando esses testes. Esse teste não é um valor perante ao consumo nosso, né, dia muito relevante, a gente está falando em torno aí de 1.000 metros cúbicos, 1.500 metros cúbicos, né? Mas já é uma quantidade que vai aí incrementar a nossa captação de água, né? Perfeito, ótimo. E muito importante que vocês, né, enumerem todos esses valores, números, ações e passem para a gente, né? Para a gente, quando eu digo para a gente, principalmente para mim, para o Fabrício, né, para o Reginaldo também, esses números aí, né? Quantos por cento, quantos metros cúbicos vocês estão deixando de captar diariamente, principalmente nesse período, né? Porque aí a gente já vai ter um respaldo que está de acordo com a deliberação, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer semanalmente, principalmente nesse período aqui mais crítico, já nos ajuda bastante.
Não, eu até falei com o Fabrício, eu acho que ele te encaminhou os que a gente mandou ali, né? Até deixei combinado, falei até pro Nilo. Falei, Nilo, toda segunda a gente vai encaminhar aí as informações. Por mais que a gente enviaria ali mensalmente de acordo com a deliberação, mas não tem problema nenhum a gente enviar nas segundas-feiras, porque a gente faz esse monitoramento aí diário, né? Então, assim, eu acho que você recebeu também, né? Só confirmando, é aquilo ali mesmo que vocês precisam, que eu até fui para a deliberação a 015 ali eu não sei se eu recebi não, Wander. Eu acho que eu não recebi não. Mas eu posso te encaminhar também. Eu enviei ontem, tá? Eu te encaminho. Até eu acho que o Fabrício comentou aqui no comecinho da reunião, mas assim, a gente traz justamente todos os pontos ali que prevê dentro da 015, tá? Mas se tiver alguma coisa que a gente pode... Nosso supervisório não é tão moderno, a gente queria que fosse, né? Que enviasse ali minuto por minuto igual a da Saneago, né? Mas a gente consegue ir enviando as informações aí que vocês precisarem, tá? Perfeito. Pode me mandar. Edson Ney da APA. Edson? Para que você puder me dar um espaço aí, tá bom? Por favor, pode ficar à vontade, Edson. Eu soube da reunião, a gente tem participado aí com vocês, né? No início, depois da conversa do Fabrício, você abriu para as instituições, para as entidades, né, envolvidas nesse processo aí de conservação e economia de água, né? E a APRA não foge a isso. A nossa associação lá, os nossos produtores, muito preocupados com isso. O que é que nós efetivamente temos feito? Nós não temos vamos dizer assim, um modelo, né, pedagógico, didático, para poder mostrar o que efetivamente se economizou em termos de água. Mas o que nós fizemos foi, na última reunião, foi a orientação que nós tivemos de orientar os nossos produtores a manterem os regos d'água limpos, né, limpar os regos para evitar desperdício, né, no fluxo da água entre a captação e o consumo. E isso foi feito por vários produtores, a gente não tem informação 100%, mas, de uma maneira geral, houve assim, uma assimilação dessa medida e todos fizeram. E o outro trabalho que nós estamos fazendo em paralelo, em conjunto aí com a Secretaria de Meio Ambiente, é a busca solicitação daquele requerimento de outorga de água para as águas de superfície. O enfoque aí mais a questão dos regos d'água. A maioria deles, a nossa bacia não tem essas outorgas. Já são regos com mais de 50, 60 anos. Então, não havia, naquela ocasião, essa preocupação, e só agora nós estamos fazendo isso. Então, esse trabalho ele está em andamento, nós temos um lapso de tempo aí acordado com a SEMAD, e nós estamos recebendo os requerimentos de nossos produtores, promovendo uma triagem para encaminhamento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme ficou acertado lá com a Marion, né, na época, acho que não era o Rafael, era a Marion, que nós não temos equipe para fazer esse cadastramento. Então, a Secretaria se disponibilizou para poder fazer isso para nós. Então, nós estamos fazendo essa triagem a partir do momento que nós tivermos esses formulários todos já em mãos, nós vamos marcar aí com o Rafael, no caso, o atual secretário, para a gente estar encaminhando esses cadastros para serem digitados. Era isso que eu queria abordar. Eu queria também aproveitar a oportunidade, né? Primeiro, cumprimentar, desculpe, os demais participantes, e sugerir que o grupo, quando for fazer essas reuniões, porque nós, produtores, quer dizer, temos muitas informações através de Google, mas vocês, por estarem no ramo, poderiam trazer para nós informações do tipo previsões de chuva nos próximos 3 meses. De uma certa forma, isso nos dá uma certa alívio, né, com relação a essas medidas que estão sendo colocadas aí, que com certeza vão impactar muito aí no nosso uso da água lá na Bacia do Abóbora, Laje e Marimbó. Isso aí é uma sugestão, viu, Edson?
Muito obrigado, é só isso. Perfeito, Edson. Não, perfeito, Edson, obrigado. Inclusive, Edson, até na semana passada, o representante do CIMEGO, né, que é o Sistema de Meteorológico do Estado de Goiás, ele estava aqui presente na reunião e aí ele falou que a previsão realmente de chuva mesmo, era só lá na segunda semana de outubro, tá? Então, a previsão do CIMEGO é que temos mais ou menos mais um mês aí sem chuvas consideráveis, né? Então, a gente tem más notícias em relação a isso. E aí, então, como o Edson citou a questão ali dos pequenos usuários, né, e citou até mesmo a Prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente, aproveitar aqui que o Rafael chegou. Rafael, se você quiser tomar a palavra, com apoio da Aline, do Carlos, podem ficar à vontade. Oi, Ed, tudo bem? Boa Ao tarde, tudo pessoal bom? do grupo, BRF, SEMAD, a produtores de água, comigo, né, o Reginaldo tá aí também. Mencionei, você falou da questão das outorgas, tá? Quando vocês trazerem esse levantamento para mim de quem precisa fazer as outorgas, eu vou encaminhar um projeto ao Conselho de Meio Ambiente, solicitando a contratação de engenheiros ambientais para estar fazendo essa outorga, tá? Para vocês do produtor de água. Quando vocês trazem essa documentação, eu levo isso a conselho e solicito essa contratação. Com relação às demandas dessa época complicada, né? A gente está vendo aí de mais um ano com Laninha, então a gente sabe que ela cessa as chuvas mais cedo e também atrasa o nosso período chuvoso. Então, mais um ano que a gente está passando por esse processo de Laninha. Como você pediu a questão de chuvas, né? A gente tem um levantamento aqui também, que outubro, novembro e dezembro, a gente vai ter chuva dentro do esperado e talvez até um pouco acima da média. Então, é uma boa notícia para a questão da bacia também. Outras medidas que a prefeitura está tomando, né, a questão dos incêndios que a gente tem feito ao longo dos anos, e a gente vai deixar a brigada de aeronaves focadas na bacia. Se por acaso tiver algum incêndio na bacia, as horas de voo programadas vai para a bacia de abastecimento preferencial. Com relação à fiscalização, a gente vai estar fortalecendo a fiscalização desses locais, né? Inclusive, a gente já foi até em um loteamento lá próximo, que estava pegando água do Ribeirão Abóbora. Então, a gente já está cobrando também esse pessoal que não pode fazer essa questão do abastecimento dos caminhões-pipa com a água do córrego. E a gente está aqui para escutar também algumas demandas de vocês e sugestões para que a gente possa estar tomando para evitar esses problemas nos próximos 15 dias, né? Que a gente vê que vai ter muita pouca chuva até o dia 10 de outubro, mais ou menos. Perfeito, Rafael, obrigado. Alguém tem algum comentário, algum questionamento aí para o Rafael, para o Edson? Aproveitando, então, as palavras aí do Rafael, já que está dando essa abertura de promover, de apresentar sugestões, né, para esse momento crítico, eu queria ver com ele que nós fizemos uma parceria entre o Sindicato Rural e a Associação dos Produtores do Abóbora, onde nós estamos encaminhando um ofício ao reitor da UniRV, solicitando 3 itens básicos que poderiam ou poderão, no nosso ponto de vista, nos ajudar relativamente à questão desses focos de incêndio acidentais que têm ocorrido ali na bacia. Recentemente, nós tivemos um foco de incêndio, há uma semana atrás, que nasceu ali naquela estrada às costas da UniRV, onde pessoas ali colocam fogo, queimam fios de cobre para tirar o plástico para poder vender e tal, e aquela coisa fica ali perigosa, um risco violento. Então, nós vamos entregar essa proposta ao reitor, isso provavelmente na próxima semana, conseguimos uma agenda,
E gostaríamos de contar com a presença de um representante da Secretaria do Meio Ambiente para estar conosco lá levando essas sugestões. As sugestões seriam a manutenção de um caminhão-pipa ali naquela local, que é um local estratégico, já próximo à bacia, a colocação de uma câmara, como tem aquelas câmaras ali que sobem para o Campos Elíseos, colocar uma câmara ali ao fundo da UniRV, que isso, de uma certa forma, vai coibir atitudes dessa, como que aconteceu há uma semana atrás, onde teríamos um monitoramento mais eficaz. E um terceiro item, que seria a instalação de um ecoponto. A UniRV tem uma área ali estratégica, onde nós poderíamos cercar, né, com o auxílio aí das autoridades municipais, para permitir pessoas julgarem lixo, seus lixos, né, nesse ecoponto. Porque a distribuição de lixo nos vários pontos daquela estrada, além de sujar e vai atrapalhando toda a questão de estética, promove também aumentar a probabilidade de risco de acidente. Pessoas que vê, por exemplo, um sofá ali velho, põe um fogo, quer pôr fogo, e põe um fogo nesses lixos, nesses pedaços de lixo, propicia a possibilidade desse fogo cair numa palhada e tomar proporções muito maiores. Então, acreditamos que o ecoponto, a Câmara e esse caminhão-pipa, que às vezes até pode ser feito em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, vai nos ajudar muito a minimizar os riscos de acidente naquela região. É só isso. Edson, é só estar mandando para mim o dia da reunião. Você tem meu celular aí, você pode estar mandando para mim o dia que eu vou comparecer na reunião. Ótimo. Alguém tem algum questionamento a mais para o Edson, para o Rafael? Ô, Edson, bem, não é nenhum questionamento. Tudo bem? Boa tarde, né, para todos. Na verdade, quando o Fabrício falou sobre a questão do nível crítico, né, dentre as ações, acho que antes desse nível crítico 1, tem a questão de divulgar a situação da bacia, né, a questão do uso racional. Aí eu não sei, eu até ver com o Rafael como é que a gente... Mas assim, na Maia aqui a gente tem um canal de notícias, né, que a gente pode divulgar alguma coisa em relação a essa questão do nível crítico. Aí, não sei se por estar no período eleitoral, não sei como é que funciona, viu, Rafael? Mas se precisar, a gente tem aqui via site da prefeitura, né, poder fazer essa notícia. Pode ser pela Maia, pode ser também, caso for interesse também, né, e puder pela SEMA, a gente faz essa divulgação e já, pelo menos que a gente mata o cumprimento desse item, né, desse item A. Ótimo, Carlos. Oi. Carlos, tá ok. Eu vou estudar aqui essa situação também dos comunicados, mas eu acho interessante a Saneago também, como é a empresa responsável por saneamento aqui no município, ela está fazendo essas notas também a respeito desse uso racional da água. Rafael, você chegou um pouquinho atrasado. No início da reunião, eu falei para o pessoal que eu estou fazendo uma nota técnica em nome do comitê da bacia do Paranaí, do Rio dos Bois. Se caso, para não questão do ano eleitoral, tal, se quiser usar a nota em nome do comitê no site da prefeitura, fica à vontade, viu? Tá ok, combinado então. Assim que sair a nota, você já me repassa ela então. Tá bom, então. Ótimo. Aproveitando só essa questão então, de divulgação, para a gente não perder... Desculpa, Catilza, só um minutinho, só para a gente fechar ali com o Edson Ney. Edson, qual que é a melhor forma de a gente chegar nesses usuários, os outros produtores rurais? É meio de WhatsApp? Tem alguma forma assim da gente conseguir comunicar eles de forma mais contundente? Porque eu acho que se publicar alguma nota no site X, Y, Z, a galera acho que não vai ter muito acesso, né? Então a gente precisaria de uma forma mais direta de comunicação com os usuários, né, na bacia hidrográfica. Perfeitamente. O canal que nós temos utilizado aí,
e o que tem sido de maior penetração é o WhatsApp. Temos um grupo da diretoria e um grupo de associados. Então, caso vocês queiram fazer uso, quer dizer, mandar algum tipo de comunicado, vocês podem encaminhar no meu privado, eu passo isso para o grupo, ou se você quiser, Ed, eu posso também incluí-lo no nosso grupo, para que você faça esse tipo de interação com os nossos associados. Fica a seu critério. Aí você dá uma estudada lá, se você quiser, depois você entra em contato comigo, a gente estabelece a melhor forma aí de fazer isso. Não, perfeito. Talvez até gravar um vídeo, né? O Reginaldo é bom para gravar. O Reginaldo às vezes grava um vídeo ali, ó, de alguns minutinhos comunicando, né? Talvez melhor um vídeo do que exatamente uma escrita, né? Porque acho que escrita às vezes nem todo mundo gosta de ler aqueles textos grandes, né? Mas assim, comunicando verbalmente, né? Por um vídeo curtinho, eu acho que seria interessante. Né? O que você acha, Reginaldo? Não, beleza. Só me colocar no grupo lá, eu vou preparar um vídeo rapidinho, bem prático mesmo, coisinha simples, né? Só para falar da questão da escassez e se é para a gente consegue fazer isso. Acho que pode ser, porque o Reginaldo tem mais cara de fazendeiro do que eu, então... Eu não. Tá bom. Catiúcia, por favor. Boa tarde, gente. Assim, seria bom a nota técnica, que aí vocês repassam para nós, e eu repasso para a parte de imprensa da Saneago, porque a gente não pode publicar nada que não passe primeiro pela imprensa. A gente aqui não, o pessoal da parte nenhuma da Saneago, tudo que é publicado diretamente por Goiânia. Aí eles colocam em todos os canais da Saneago, WhatsApp, esse tipo de coisa. Então, eu agradeço. Você vai colocar nota técnica mesmo, porque a hora que começou eu não escutei direito, o meu áudio estava um pouco ruim. Aí, eu repasso para a imprensa para poder colocar esse comunicado. Tá bom? Perfeito, Catiúcia. Não só o vídeo, um documento também, que aí eu passo para eles e eles entendem melhor. Tá bom? Obrigada. Ótimo. Não, ótimo. O Reginaldo, ele elaborou ali uma prévia, né? Ele mandou aqui para mim, mandou para o Fabrício. Posteriormente, eu acho que ele vai mandar lá também no grupo, né? Para que se alguém quiser fazer alguma consideração, aí a gente já repassa a todos vocês, né? Forma escrita e também o vídeo também, né? Certinho, obrigada. Nada. Josmar, você a questão do vídeo, para nós, principalmente, eu vejo como sendo a maneira mais perfeita de se atingir nosso público. Porque muitas vezes trabalham no campo, não tem muita paciência de talento, tem a questão de até fazer a leitura de uma mensagem, dependendo do tamanho da letra, etc. Talvez um áudio, né, com o Reginaldo aí, de uma forma bem sucinta e didática, logre melhor êxito do que uma mensagem escrita. Ótimo, ótimo. Não, para os produtores rurais, com certeza, a melhor forma é audiovisual. Né? Pelo menos é o que eu vejo. Eu concordo que ninguém vai ler texto grande, então não adianta. Tá? Obrigado, Edson. Josmar? Comentando, né? Já comentou aí as ações que a Felipe vem colocando, já até coloquei no grupo hoje de manhã, né? A gente já vem há pelo menos 2 anos trabalhando em algumas ações no sentido de minimizar a captação, ciente do problema lá da escassez, da baixa vazão do rio. Vocês perceberam aí que eu nem coloquei número de produção, né? Somente coloquei captação, né? Comigo vem, de fato, aumentando muito essas produções nos últimos anos. E se fosse para a gente olhar no ano 2021, diria que a gente mesmo com nível de restrição já estava atendendo, né? Mas é claro que preocupado a gente tem que pensar no todo, né? Não somente na Comigo, mas a gente sabe que a complexidade, cada um tem uma realidade, uma dificuldade a mais ou não, alguns tomaram ações antecipadas, talvez outros não.
Esse mês a gente reduziu aí a captação para em torno de 60% do volume otorgado, né? Então, diria que a gente já, no ano, já vem atendendo esse nível de restrição, né? A gente está aí no ano com em torno de 72%, né? Se não me engano, 70% ou 68%, se não me engano. Então, a gente já vem atendendo. Então, claro, ações outras a gente vem fazendo. Essa semana a gente vem tomando algumas ações, mesmo assim, minimizar mais ainda a captação do rio. E eu aqui, como representante da Combia, queria fazer algumas perguntas, né? Porque senão a gente, até para algum questionamento interno aqui por parte da direção, que a gente vem tomando ou vem alimentando as informações para a diretoria, ao mesmo tempo que a gente deixa de captar do rio, a gente vem tomando outras ações de buscar mais, claro, minimizar consumo, buscar mais captação de poços. E cada vez que a gente busca mais captação de poços, a gente também tem que entender que captação de poços pode ter problema no futuro. E é claro que a gente tem a preocupação com esse futuro dos poços também. E diante disso eu faço as perguntas, eu queria até fazer esse questionamento, assim, entramos no nível de restrição, possivelmente vai entrar no nível de restrição 2. Os consumidores todos vão atender esses níveis, e se não atender, qual é as medidas, vai ter alguma medida legal em cima disso ou não? Como que está sendo visto isso? É claro que ninguém quer pensar em penalidade, não é esse o objetivo, mas se chegar a um ponto, daqui a pouco, semana que vem, chegar no nível 2, comigo, BRF, Samiago, outros, a gente não consegue reduzir 50%. Quais são as medidas que vão ser tomadas ou se vão ser tomadas nesse sentido? Josmar, do meu ponto aqui de vista, né, como coordenador aqui do grupo, o que eu vejo é que, assim, acho que a nossa função mesmo, né, tanto do GTA como do CBH, a gente não tem a função de executar a política, né, de recursos hídricos, né, em termos de fiscalização, né, em termos assim, de executar realmente a deliberação. A gente tem outras funções, pelo menos é a minha visão que eu tenho, né, lendo lá nossas atribuições lá no do CBH. Mas, por outro lado, a gente tem algumas outras obrigações, né? Temos algumas outras obrigações. Uma delas, né, é informar por modo de relatórios, apresentar os dados, apresentar informações para quem? Primeiro, para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né? Então, de acordo com o termo de alocação negociada de água lá, eu todo ano preciso chegar lá e apresentar todos os dados e falar, ó, aconteceu isso, isso e isso, né? O nível de gestão de recursos hídricos que nós estamos é esse, e aí o Conselho Estadual, ele vai analisar, né, se nós atendemos ou não, né, aquilo que foi estabelecido lá né, no termo de alocação. Caso, né, o Conselho entenda que aquilo que foi estabelecido na alocação não foi cumprido por nós, né, essa termo de alocação acredito que pode ser revogado. Tá? Então, envolve todo um processo mais amplo, burocrático, né, que envolve SEMAD, que pode envolver ANA, então é um negócio bem mais complexo. Então, assim, a nossa responsabilidade aqui como GTA não é fazer fiscalização. Quem vai fiscalizar é a SEMAD. Então, o órgão executivo é a SEMAD. Aí o Fabrício meio que deixou em aberto, né, que se vai haver fiscalização ou não, porque tem muita gente fiscais lá no Meia Ponte, não vai ter tanto para cá. A gente sabe que é ano político também, né, e ano político ali as coisas dão uma afrouxada, então a gente tem todas essas nuances. Além, né, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né, a gente também envia sempre ao Ministério Público essas notas, essas informações, a atuação do comitê junto à bacia hidrográfica em condições de escassez principalmente. Então, nossa função é essa, né? Chegar aqui, apresentar relatórios, a função das empresas, dos usuários é apresentar os dados, estando todo mundo correto dentro da lei, né, a gente pode ter segurança total de que nada vai acontecer. Uma vez que a gente não estiver em conformidade com a deliberação, aí cabe ao Conselho Estadual, cabe à ANA, cabe ao Ministério Público, né, a implicar em algumas sanções, né, e até mesmo em nível, né, da SEMAD, caso ela se mostre, né, digamos, isenta, né, não competente de acordo com o que foi estabelecido, né, aí a própria SEMAD pode responder. Então, pelo menos essa é a minha visão, não sei se alguém tem uma outra observação em relação a isso. Ô, Edson, sim, falando o que você falou, né? As outorgas das empresas, né, estão vinculadas à alocação. Ela só foi, né, claro que a Comigo BRF,
já estava com a outorga já vigente, né? Estava em período assim, de outorga deferida. Mas essa outorga hoje é graças à alocação que foi feita. Então, a gente passou de 50% para 70% de vazão outorgável, né, da vazão de referência, e o que está garantindo esse 70% é a alocação. E dentro da alocação, tem as contrapartidas, entre elas a formação desse grupo, e o trabalho aqui é justamente para não ser impositivo, né, para a SEMAD, que fiscaliza isso, simplesmente ir lá e fazer a imposição. Ela tem essa conversa aqui, eles participam desse grupo, justamente para as empresas trazerem aí os usuários, né, de forma geral, trazer os anseios, as dificuldades, para que a gente possa fazer a negociação, como foi feito anteriormente, e que não chegue a esse ponto de precisar usar questões de poder de polícia lá dos fiscais, até, enfim, no cancelamento de uma outorga, por exemplo, né, que poderia acontecer num eventual não cumprimento. E a resolução está vinculada ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, a SEMAD precisa seguir. Então, ali tem as nossas contrapartidas, principalmente dos usuários. Assim, é uma constatação e uma opinião também, tá? Mas boa pergunta, Josmar. É interessante saber isso. Exatamente, Carlos, esse é o ponto, né? Há tempos atrás, eu comuniquei ao Fabrício, né? Conversei com o Fabrício em relação a isso, e ele falou, olha, a SEMAD, ela não tem corpo técnico para fiscalizar todo o estado, né? Então, as fiscalizações vão ser meio pontuais, né? Mas nós, como GTA, a gente não, como eu falei, não tem a função de fiscalizar, né? Mas sim de outras atribuições. Então, acho que é mais ou menos por aí, de acordo com o que o Carlos falou, né? A gente já está, por conta da alocação, os usuários estão pegando mais água do que deveriam. Então, é muito importante a gente cumprir o que está na deliberação, senão a gente pode acontecer de perder essa alocação futuramente. Reginaldo? Não, eu só queria fazer um complemento com relação a essa questão. Saber que é de extrema importância. Nós estamos numa bacia que está crítica, porém, nós temos 3 usuários de relevância só dentro da bacia, né? Então, eu acredito que, de acordo com a gente, nós estamos fazendo BRF comigo e Saneago, que com relação a esse monitoramento, eu acho que a gente já aprova para a SEMAD, né? E aí nós estamos atendendo, né? Então, acredito que, por parte da SEMAD, eu acho que, assim, eles estão cientes do que a gente está fazendo. Então, acredito que eles vão adotar outra postura para a região do Meia Ponte, lá para a região do João Leite, né? Que lá tem muito mais usuários, né? E a situação lá é mais crítica do que a nossa. Então, acho que aqui, com relação a essa parte de fiscalização, nós estamos, acho que, bem tranquilo com relação a isso, né? Não sei que a gente venha fazer alguma coisa de errado, mas eu acredito que tanto a BRF como a Comigo e a Saneago está imbuída, né, em fazer aquilo que está determinado na resolução. Certo. Catiúcia? Essa semana mesmo, o pessoal da hidrologia teve aqui nas nossas captações, foi feito, como é que falam? Não é ajuste, né? Foi feita uma conferência para ver se a telemétrica está batendo com a régua, com as leituras, se não está, como se fosse uma calibração, né? Da telemétrica da laje e a telemétrica da captação abóbora, e conferiu se a régua que está no Rio Verdinho está posicionada corretamente. Outra coisa que foi feita também pela Saneago, uma coisa que até o senhor Edson falou que colocou lá no abóbora para poder limpar os regos d'água. Isso já é uma prática que a Saneago faz aqui na cabeceira do laje. Então, assim, igual o Reginaldo falou, a Companhia de Saneamento, a BRF e a Comigo está fazendo, né, o que está sendo pedido. E a Saneago ainda nem capita o que está no outorga 100%, né?
Então, assim, a gente vai ter que fazer um trabalho de conscientização com a população, com os produtores rurais, uma parte de, às vezes até um trabalho mais para frente, para ver se a gente consegue melhorar a quantidade de água também. Sabendo que não está tendo chuva, a quantidade que se deve já tem pelo menos os 3 anos, né? Então, assim, que a nossa escassez aqui começou na faixa de 2019. O Carlos era fiscal do meio ambiente na época, ele andou muito comigo na cabeceira do Laje. E esse ano até agora, graças a Deus, ainda está conseguindo captar e sobrar uma vazão no Laje. A gente não está tão crítico. Então, a gente vai ter que conseguir juntar e fazer um trabalho ambiental em cima. Às vezes, a gente conseguiria levar isso para o comitê também, para a gente fazer esse trabalho. Exatamente, Catiúcia. Os trabalhos são enormes, né? A gente tem muita coisa ainda para evoluir, né, em termos de gestão ambiental e também de gestão de recursos hídricos, né? E ano após ano a gente vai aprendendo, né? Do ano passado para esse nós já temos a deliberação, que já é um instrumento importante, uma referência importante, e para os próximos anos a gente tem que ficar cada vez mais atentos, né? Nos prepararmos mais, principalmente antevendo né, as situações críticas, né? Geralmente a gente se reúne ali, geralmente é julho, agosto, mais fortemente, e quando está chovendo a gente acaba esquecendo, mas a gente precisa nos reunirmos mais e tomarmos essas ações em conjunto com mais frequência. Carlos? Sim, não, é só uma questão com a Catiúcia. Se os dados primeiramente, os dados vocês fizeram medição de vazão na abóbora ou aferiram só os equipamentos? E a outra coisa é o seguinte, se tiver dados de medição de vazão e também a série histórica, se tem ela, porque a gente disponível, porque aqui na MAI a gente tem acesso a um supervisório, né? Então ele a gente consegue, mas para quem está de fora tem acesso à sala de situação, consegue ver o gráfico. Eu estou perguntando isso porque a gente, aqui pela MAI, solicitaram para nós esses dados históricos estudantes, né, para poder fazer os trabalhos, artigos, enfim. Então, era interessante a gente deixar isso mais disponível, né? Até para quem está de fora, de repente um professor aí que tem expertise na área, né? Além do que está aqui, né? Que queira fazer um estudo e mostrar, de repente, tem ali uma solução. Então, era bom que esses dados fossem disponibilizados. Eu sei que existe a sala de situação, mas a gente precisava aí mesmo também dos dados em planilha, né? Que aí seria uma série histórica para poder trabalhar isso. Eu sei que os dados são anotados todos os dias na planilha e depois digitado, porque é uma normativa da Agência Nacional de Águas também, né? E agora eu não sei se eles vieram aqui e fizeram a medição de vazão ou só se aferiram os equipamentos. Eu posso olhar com o Paulo Henrique, né? Que aí ele pode nos informar melhor. Eu posso dar uma perguntada para ele. Eu sei que eles vieram principalmente para aferir, para saber se os resultados estão batendo corretamente, a leitura da régua com a leitura da telemétrica. Isso eu tenho certeza. Tá certo. Eu entrei aqui no Hidroel e lá no Abóbora, que seria na captação, tem que olhar se a gente fez de forma correta aqui. A estação que está lá é pluviométrica, né? Não é nem fluviométrica. Lá tem as duas. Só que no Hidroeb a gente não conseguiu baixar a planilha porque não tinha, estava sem os dados. Eu não sei se é alguma coisa na ANA, né? Aí, assim, só precisava ver essa questão. Assim, eu sei que é uma preocupação secundária, mas é bom só para deixar esses arquivos aí à disposição da comunidade científica, né? Dos órgãos que quiserem fazer esses estudos e algumas previsões, seria interessante. Mas, assim, depois a gente pode ir conversando e verificar como é que faz para disponibilizar melhor. Eu sei, assim, que igual tem muitos anos que eu trabalho na área do laboratório aqui. Então, para disponibilizar os dados das análises, normalmente se manda um ofício pedindo para a diretoria de produção. Não é nem aqui para o Distrito de Rio Verde, é para Goiânia. E eles liberam esses dados. Agora, os dados das réguas, às vezes, poderia ser na mesma forma, né?
Sim. Mas aí eu vou conversando com vocês aí e vendo se o que a gente pode resolver. De repente a gente passa para o grupo também. Certinho, então. Reginaldo? Não, eu queria só. O Carlos falou com a questão da fluviométrica ali da Saneago, realmente ela não está no Hidroeb. A do Hidroeb, você vai pegar dados lá de Montevidéu. Tá? Tem uma no Montevidéu, eu não lembro o número dela. Essa tem os dados, lá no Hidroeb tem os dados da região, tá? Essa de Rio Verde realmente não tem. Tá certo. Mais alguém, pessoal? Então, fazer algum questionamento, alguma observação, algum comunicado? Senão a gente já encaminha para o encerramento. Ed, só para ficar bem claro aqui para mim nesse ponto, então, daí aquilo que a gente conversou ali no comecinho, daí a gente permanece ali no estado de restrição 1, né? Mas caso a gente tenha alguma precipitação ali, visto que a gente tem a previsão nas 72 horas, a gente pode sair desse estado antes daquele período de 7 dias, certo? É isso mesmo, né? Cortou só o finalzinho ali para mim, Wander. Não, o finalzinho seu, caso... É que aí no final do cortou. artigo ali ele fala que uma vez delimitado ali o estado, né, eu permaneço nele durante 7 dias, certo? Exceto se a gente tiver alguma previsão, né, ali de acordo com o clima-tempo. Então, por exemplo, a gente continua ali no estado de restrição 1, mas se nas próximas 72 horas ali eu tiver chuva, eu posso sair desse estado de restrição 1 caso a minha vazão fique acima de 790. É isso, né? E não aguardar os 7 dias só para... Não, exatamente, Exatamente, então, exatamente, a primeira opção, precisa aguardar os 7 dias. Eu olhei aqui no site, tem uma probabilidade de chuva, né, para amanhã. Se vai se concretizar, a gente não sabe. 5 milímetros também não vai mudar muita coisa, imagino eu. A não ser que esses 5 milímetros caem tudo lá em cima da abóbora, né, então, vamos torcer para que seja, mas é bom trabalhar com as opções mais plausíveis. Tá? Então, acho que é isso, Wander. Mais alguém? Felipe, eu coloquei você aí, não, na verdade eu coloquei foi secretaria executiva. Eu vou colocar como coordenador aí, da chamada você, seu nome Felipe ou secretaria executiva? Ed, coloca o meu nome, porque aí ele vai para minha conta a gravação, né, para eu estar fazendo a gente fazer o up no site. Eu como anfitrião mesmo. Beleza. Só tentar, não tem sumiu. Vixe, quem que é a secretaria executiva? Eu vi mesmo a secretaria executiva aí, tô tentando descobrir quem que é isso. Eu acho que as que são, ou é a Patrícia ou é a Luísa. Eu vou pedir para elas passarem para mim, não tem problema. Que eu mandei para a secretaria executiva e agora eu nem tenho acesso mais. Eu passei a bola e fiquei sem a bola. Então, pessoal, acho que é isso. Tá? Se ninguém tem mais nenhum questionamento, nenhuma observação, acho que a gente podemos nos reunir na semana que vem também. Querem continuar mantendo essa frequência aí, uma vez na semana, por volta ali de 1 hora de reunião só? Ou vocês têm uma outra sugestão? Por mim, pode manter. Tá. Depois eu vou pedir para o Felipe, se você quiser também já colocar já a reunião para a semana que vem, terça-feira, Felipe, mesmo horário, tá? Aí quem puder participar. Conseguiu aí a mudança, Felipe? Vai me passar aqui, não tem problema não. Pode finalizar direitinho enquanto a gente já repassa. Perfeito. Então tá ótimo. Então é isso, pessoal. Eu agradeço vocês. E na semana que vem a gente reúne, né? E vamos, cada entidade, cada indivíduo aí, né? Tomando as ações que puderem, né? Dentro das suas atribuições, tá bom? E aí, na semana que vem, nós nos falamos novamente. Qualquer urgência, qualquer nova informação, vocês coloquem no grupo, por favor.
Ok? Até Um mais, abraço. pessoal. Obrigado. Tchau. Então, até mais para vocês. Tchau.